Oi, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando, certo? Espero que esteja tudo bem com seus pais, sua família, seu pai, mãe, irmão, irmã, todo mundo. Nas últimas aulas, né? Nós fizemos os que vocês fizeram, né? O simulado, vocês viram a correção do simulado já. A gente fechou a parte do sistema respiratório. Então a gente já concluiu no corpo humano, a gente estudou o sistema reprodutor, a gente já passou pelo sistema digestório, a gente já passou pelo sistema respiratório e vimos um pouco a interligação desses sistemas, como eles podem atuar juntos, no caso o respiratório e o digestório, né? No processo de respiração, como eles conduzem e processam os nutrientes, né, e o oxigênio para produzir energia, né, no nosso corpo. Então, a gente vê lá esse processo de produção de energia no corpo da gente, como tem essa interação do oxigênio, da liberação do gás carbônico, com a glicose nas células, a produção do ATP, né, que é a energia, a molécula energética nas nossas células que vão estar lá produzindo toda a energia para a gente funcionar, né, para a gente desenvolver nossas atividades, para a gente estar aqui vivos, falando, comendo, assistindo videoaula, fazendo simulado online e por aí vai. Na aula de hoje a gente vai começar a discutir um pouco o próximo sistema que a gente vai estudar aqui no oitavo ano, que é o sistema que a gente chama de sistema cardiovascular. Né? Porque a gente chama ele de sistema cardiovascular. A gente chama ele de sistema cardiovascular, esse cardio vem do coração e dos vasos sanguíneos, né? Então esse vascular vem dos vasos sanguíneos que compõem o sistema cardiovascular e o cardio vem do coração, que é o principal órgão do nosso sistema cardiovascular. Então, antigamente chamado de sistema circulatório, né? Mas ainda pode chamar de sistema circulatório, não é nenhum problema, não está errado chamar de sistema circulatório, mas hoje em dia chama-se mais do sistema cardiovascular. Esse sistema ele é responsável pela circulação do nosso corpo. A pessoa, o que isso quer dizer? Isso significa dizer que esse sistema ele é responsável pelo transporte de todas as substâncias do nosso corpo. Então, todas as substâncias do nosso corpo elas são transportadas a partir do sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular ele vai ser responsável por esse processo. Então, depois que os nutrientes que nós digerimos são absorvidos, então depois desses nutrientes que são digeridos no nosso corpo, no nosso sistema digestório, eles são digeridos, né? Eles são absorvidos lá no nosso intestino delgado, intestino grosso, eles vão para o sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular que vai distribuir por todo o nosso corpo esses nutrientes que a gente absorveu no sistema digestório. Então ele vai transportar e vai levar esses nutrientes para todas as partes do nosso corpo que necessitem desses nutrientes. Da mesma forma que no nosso sistema respiratório, né? Quando sai ocorre lá a hematose, as trocas gasosas nos alvéolos, né? O oxigênio e o gás carbônico eles vão ser transportados, o oxigênio saindo dos alvéolos, ele vai para o nosso sistema cardiovascular que vai ser responsável por fazer com que esse oxigênio ele chegue a todas as células do nosso corpo, que ele seja distribuído por todo o nosso corpo. Né? Da mesma forma que o gás carbônico, ao ser liberado após a respiração celular, ele vai sair das células, ele vai cair no sistema cardiovascular e esse sistema ele vai ser responsável por conduzir todo esse gás carbônico de todas as partes do nosso corpo, de todas as células do nosso corpo até os alvéolos para ocorrer a hematose e que esse gás carbônico saia do nosso corpo. Então, o sistema cardiovascular ele é fundamental para o nosso corpo por isso, né? Ele atua nesse processo de distribuição de todas as substâncias. Então, se o nosso corpo então, geralmente, por exemplo, os hormônios que são produzidos em glândulas do nosso corpo, geralmente eles têm suas células-alvo, né? Ou seja, onde esse hormônio vai atuar, geralmente é mais distante da glândula, né? Então, essa glândula, quando produz esse hormônio, ela vai liberar esse hormônio e vai para onde? Esse hormônio cai no sangue e vai ser distribuído até chegar ao local
de atuação daquele hormônio. Então o sistema cardiovascular é um sistema como se fossem as estradas do nosso corpo, né? E nessa estrada vão estar passando as substâncias que vão ser demandadas, né, em partes específicas do nosso corpo. Então esse sistema cardiovascular ele tem essa principal função deles, que é o transporte de substâncias no nosso corpo, né? O nosso sistema cardiovascular a gente pode separar ele basicamente, né, vou separar ele em 3 partes para a gente estudar, né? Vamos separar ele nos vasos sanguíneos, que são esse vasculado, cardiovascular, né? Então a gente tem, vamos separar aqui para a gente estudar. Vamos ver primeiro os vasos sanguíneos, né? Quem são eles, quais são as diferenças, quais são as características, né? Dentro desses vasos sanguíneos é o que circula aquilo que a gente chama de sangue, né? Então o sangue no nosso corpo, a gente tem o que a gente chama de uma circulação do tipo fechado, ou seja, o sangue ele só circula dentro dos vasos sanguíneos. Professor, se o da gente é fechado, tem organismos que têm uma circulação aberta? Tem alguns animais que têm circulação aberta, né? Que o sangue ainda circula, parte do sangue circula nos vasos sanguíneos, parte circula fora dos vasos sanguíneos. Mas no caso da gente, da espécie humana, a gente tem um sistema circulatório do tipo fechado, ou seja, o sangue circula apenas dentro dos vasos sanguíneos, né? Então os vasos sanguíneos eles vão servir para conduzir esse sangue, que é nesse sangue que vai estar sendo carregado todas essas substâncias, nutrientes, os gases da respiração, hormônios, anticorpos, várias substâncias vão estar sendo transportadas pelo sangue, né? Então os vasos sanguíneos são as estradas onde vão correr o sangue, né? Então a gente tem os vasos sanguíneos, né, que é a parte vascular do sistema cardiovascular. A gente tem o sangue, que é onde as substâncias vão estar sendo transportadas, né? E aí o sangue ele tem a gente pode ainda separar o sangue em dois conjuntos de estrutura, né? E a gente tem o plasma, que é a parte líquida do sangue, e a gente tem os elementos figurados do sangue, né? Que são as células que formam o tecido sanguíneo, que são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, os neutrófilos, são vários, a gente vai ver isso com calma, e as plaquetas também. Então a gente tem no sangue, pode separar em 2 coisas: a parte líquida, que é o plasma, e os que chamam dos elementos figurados, que são as células e estruturas, fragmentos celulares, como as plaquetas, que vão estar desempenhando as suas funções, né? E a terceira partezinha é o cardio, né, que é o coração. Então o coração que é esse ramo responsável por fazer com que ocorra o bombeamento do sangue, ou seja, o sangue ele está se deslocando dentro dos nossos vasos sanguíneos graças ao processo de bombeamento do coração, ou seja, os movimentos rítmicos do tecido muscular cardíaco que forma o coração. Ele é que é responsável por fazer com que o sangue se mantenha circulando no nosso corpo, ou seja, que ele esteja se deslocando dentro dos nossos vasos sanguíneos. Então isso acontece por causa do bombeamento do coração, né? Então os movimentos cardíacos, então a gente vai estudar o coração, as partes do coração, as estruturas do que é formado o coração, né? Vai ver cada coisinha que forma o coração, e estudar também alguns vasos, alguns tipos específicos dos vasos sanguíneos que ficam no coração, certo? Então só identificar alguns, a gente não vai estudar todos os vasos sanguíneos, o nome de todos os vasos sanguíneos. Vai estudar os tipos de vasos sanguíneos, e quando a gente for falar do coração, vou falar de alguns vasos que são importantes, né, que saem diretamente do coração, né, uma artéria aorta, artéria pulmonar, veia pulmonar, por aí vai, as carótidas. Então a gente vai estudar a estrutura do coração, como é que acontece o movimento, como é que acontece o movimento cardíaco, quais são os tipos de circulação que acontecem no nosso corpo, e no finalzinho a gente fala do sistema linfático, que é um sistema de drenagem que está ligado ao cardiovascular, né? Mas que ele funciona de uma outra forma, que é mais simplesinho, mais direto, né? Então a gente vai estudar essas coisinhas todas aqui. Tudo isso é essa função, né, de transportar substâncias. Então o sistema cardiovascular vai ter essa função de fazer o transporte de todas as substâncias do nosso corpo. Então todas essas substâncias serão transportadas a partir do sistema cardiovascular. Como eu falei, para vocês essas substâncias elas vão ser transportadas
no sangue, né? Que vai estar circulando dentro dos vasos condutores, que são os vasos sanguíneos. Então a gente vai começar a estudar primeiro quem são os vasos sanguíneos. Então, vamos lá. Então, primeiro tipo de vaso sanguíneo que nós temos são a que a gente chama das artérias, né? As artérias é o que geralmente a gente ouve mais falar, né? Artéria e veia, né? Mas existem diferenças entre artérias e veias, que eu vou trazer para vocês um pouquinho aqui. Então as artérias elas se caracterizam, então elas têm essa estrutura aí, né? Essa túnica íntima, tecido conjuntivo, tecido de preenchimento, túnica média, túnica adventícia. Vocês não precisam decorar esses nomes não, certo, gente? O que vocês precisam saber, que é importante saber das artérias. E porque elas têm essa estrutura aí. As artérias, quais são as principais informações que vocês precisam ter? As artérias são os vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para o corpo, certo? Então a primeira informação importantíssima que você tem que saber é isso, que as artérias são responsáveis pelo transporte de sangue do coração para o restante do corpo, né? As artérias, elas transportam sangue rico em oxigênio, que a gente chama de sangue arterial. Vou falar do sangue arterial, está se referindo a um sangue que ele é rico em oxigênio. Então o sangue arterial ele vai ter muita concentração de oxigênio. Então as artérias elas são responsáveis pelo transporte do sangue do coração para todas as partes do corpo. E as artérias elas são vasos sanguíneos que transportam esse sangue arterial, que a gente chama de sangue rico em oxigênio. Chama de sangue arterial porque é o sangue que está sendo transportado nas artérias. E esse sangue arterial ele se caracteriza por ter grande concentração de oxigênio, certo? Só tem uma exceção de uma artéria que não transporta oxigênio, que transporta gás carbônico, que é a artéria pulmonar, que ela leva sangue com gás carbônico do coração para o pulmão. Então a artéria pulmonar é a única artéria do nosso corpo que não transporta sangue com oxigênio. Todas as outras artérias do nosso corpo elas transportam sangue com oxigênio. Só tem essa exceção, que é a artéria pulmonar, porque ela leva sangue com gás carbônico do coração para o pulmão. É a única exceção, certo? As artérias elas são vasos sanguíneos que são mais robustos. Eu quero dizer que são vasos sanguíneos mais robustos. São vasos sanguíneos que são mais grossos. Então eles têm toda essa estrutura aí, dessa túnica média, túnica íntima. Eles são vasos sanguíneos que são mais grossos, mais espessos. Por que eles são mais grossos? Porque como eles são responsáveis por levar o sangue do coração para o corpo, eles precisam ser mais grossos, mais resistentes, porque o bombeamento do sangue do coração, quando o coração ele faz um movimento para bombear o sangue do coração para fora dele, ou seja, do coração para as artérias, a pressão é muito grande, né? Então a força que o coração faz e a pressão com que ele empurra, que ele joga o sangue para a artéria, para ela ser distribuída para o corpo, é uma pressão muito grande. Então se a artéria fosse um vaso sanguíneo menos robusto, menos grosso, né, menos revestido, o que poderia acontecer é que quando o coração fizesse um movimento de bombeamento do sangue do coração para a artéria, se ela não tivesse essa resistência, o que poderia acontecer? Poderia acontecer um processo de ruptura do vaso sanguíneo, ou seja, o vaso sanguíneo ia estourar por causa da pressão. Então a artéria, geralmente são vasos sanguíneos que são mais robustos, mais grossos, mais resistentes, justamente para poder resistir à pressão do bombeamento do sangue do coração para dentro desse vaso sanguíneo. Então a artéria ela precisa ser mais grossa, mais revestida, mais resistente, para que o sangue ele consiga ser bombeado com tamanha pressão, porque veja que o bombeamento do sangue, quando o coração ele bombeia o sangue, ele tem que ter pressão, força suficiente para que o sangue ele consiga se distribuir do coração para a cabeça até as pontas dos dedos e das mãos, né? Então esse bombeamento, essa pressão ela é muito grande, né? Então a artéria ela tem que resistir, então ela tem que ser mais resistente, mais grossa, porque ela precisa resistir a essa pressão, certo? Para que ela não tenha a ruptura de suas paredes.
É por isso que é tão grave quando as pessoas começam a ter acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. O que acontece? Eles vão tornando esses vasos mais estreitos, né? E essa pressão do sangue ela pode levar a um acidente vascular, né? Que é a ruptura do vaso sanguíneo. Geralmente a gordura ela vai se acumulando nas veias próximas ao coração, né? Mas pode ter esse perigo, né? Porque o sangue precisa passar e vir uma pressão. E quanto mais gordura ele vai se alocando nas paredes dos vasos, o sangue vai ter menos espaço para passar, o que vai causando uma pressão maior no vaso sanguíneo, né? Então, quais são as características das artérias? Elas transportam o sangue do coração para o corpo, para o restante do corpo. Elas transportam o sangue arterial, que geralmente é um sangue rico em oxigênio. Então, as artérias transportam o sangue com oxigênio. O transporte do sangue do coração para o corpo, com exceção da artéria pulmonar, né, que ela leva sangue com gás carbônico do coração para o pulmão. Essa é a única seção de artéria que não transporta sangue com oxigênio, né? Ela transporta sangue com gás carbônico. Só a artéria pulmonar. Todas as outras transportam o sangue com oxigênio. E outra característicazinha é que ela tem essa característica. São vasos mais robustos, mais grossos, mais resistentes para poder resistir à pressão do bombeamento sanguíneo, ou seja, a pressão do bombeamento do sangue do coração para o corpo. Ela precisa resistir a essa pressão muito grande do coração. Então são essas três características que é importante vocês saberem sobre as artérias. Transportam sangue do coração para o corpo, sangue rico em oxigênio, com exceção da artéria pulmonar, e são vasos sanguíneos que são mais robustos, né, mais revestidos, justamente para resistir a essa pressão do bombeamento sanguíneo. Então essa aí é a artéria. Certo? Outro vaso sanguíneo que nós temos são as veias. Se vocês compararem aqui a estrutura, olha aqui essa... no meiozinho aí onde tem essa túnica íntima onde o sangue circula, né? Veja como ao redor, como é a espessura dessas paredes, né? Se você comparar aqui com as veias, veja como as veias elas são mais fininhas, certo? Então veja aqui essas paredes que são essas porosidades, né? Então veja aqui nessa vermelhinha no meio aqui na túnica, veja aqui ao redor como é mais grosso. Compara aqui com as veias, ela é mais fininha, né? Então as veias elas são vasos sanguíneos que transportam o sangue do corpo de volta para o coração, certo? Então enquanto as artérias transportam o sangue do coração para o corpo, para o restante do corpo, as veias transportam o sangue de volta do corpo, de todas as partes do corpo, pé, cérebro, olho, estômago, né? Elas transportam o sangue de volta pro coração, certo? Então, enquanto as artérias transportam sangue arterial, rico em oxigênio, às vezes elas transportam sangue venoso, né? Que a gente chama de sangue venoso, é o sangue que circula nas veias. E o sangue venoso é um sangue que ele é rico em gás carbônico. Então, enquanto as artérias estão distribuindo oxigênio para o corpo, as veias coletam o gás carbônico produzido na respiração celular e vão transportar esse sangue de volta para o coração, com uma única exceção também. Da mesma forma que a gente tem a artéria pulmonar que leva gás carbônico para o pulmão, a gente também tem uma exceção de veia que transporta. Então, às vezes, elas transportam sangue com gás carbônico, com exceção da veia pulmonar. A veia pulmonar ela transporta sangue com oxigênio do pulmão para o coração. Tirando a veia pulmonar, todas as outras veias do nosso corpo transportam sangue venoso, sangue com gás carbônico. Então a gente só tem essas duas exceções. A artéria pulmonar transporta sangue com gás carbônico e veia pulmonar transporta sangue com oxigênio. Então ela transporta o sangue do pulmão, dos alvéolos pulmonares, para o coração e levando aí sangue rico em oxigênio. Então só tem essas duas exceções assim que é o contrário. Mas o restante, todas as veias do nosso corpo transportam o sangue venoso rico em gás carbônico. Certo? As veias elas são vasos sanguíneos que têm paredes bem mais finas em relação às artérias, porque essa pressão nela do bombeamento do sangue é bem menor, né? A grande pressão do sangue é justamente da saída dele, né? Então aí que está a maior pressão. Então, por isso que as artérias são mais grossas. As veias elas são mais finas porque essa pressão é muito menor nelas do que nas artérias. Então elas têm paredes mais finas, que ela tem uma pressão menor. E ela tem uma diferençazinha também das artérias, é que nas veias a gente vai ter essas, que a gente chama dessas válvulas, que são como se fossem essas estruturas assim.
parecendo aquele telhadinho de casa quando a gente desenha. Então o que acontece? Quando o sangue ele vem de baixo para cima aqui, nessas válvulas, o que acontece? Para que servem essas válvulas? Elas servem para que o sangue ele sempre siga na mesma direção. Então veja que essas válvulas, como elas são dessa estrutura, quando o sangue passa por aqui, ela abre, quando o sangue passa, ela fecha. Então ela só abre em um sentido. Então quando o sangue vem assim de baixo para cima, que ela bate essa válvula, ela abre a válvula, o sangue passa, quando o sangue passa, a válvula fecha. E aí ele impede que o sangue desça, por exemplo, que ele volte no vaso. Então, às vezes elas são cheias dessas válvulas, então o sangue ele passa, ele abre, quando ele passa, ele fecha. Então ele não consegue abrir de cima para baixo. Então, que veja aqui que ele está as válvulas abertas. Então o sangue passa, abre essas válvulas, depois ele fecha. Então ele vai fazendo esse movimento aqui e ele impede que o sangue, como a pressão nas veias é menor do que da saída do coração, a pressão nas artérias é muito maior do que nas veias, então a pressão do bombeamento sanguíneo é tão grande que que o sangue ele vai na artéria de vez, né? Tipo, então, por exemplo, tem algumas artérias principais do nosso corpo, se você se cortar, por exemplo, aqui da jugular ou a aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, se você cortar, o sangue esguicha a, sei lá, 10 metros. Talvez esteja exagerando, acho que não. Por causa da pressão do sangue, né? Então, as artérias não têm essas válvulas porque não corre esse risco do sangue retornar, porque a pressão do sangue, a pressão do bombeamento sanguíneo, a pressão do bombeamento do coração sobre o sangue para a saída é tão grande que ela não precisa dessas válvulas para retornar. Já nas veias, como essa pressão já está menor, né? Essa pressão dos movimentos cardíacos já são menores, para o sangue se deslocar e ele não retornar, ou ele não ficar preso, né? A gente tem essas válvulas, né? Então toda vez que o sangue passa, ele impede que o sangue retorne. Então a artéria ela vai ter várias dessas válvulazinhas, as veias vão ter essas válvulazinhas para impedir que o sangue retorne, certo? Para estágios anteriores, onde ele já estava. Então o sangue sempre vai seguindo no sentido do coração pelas veias, né? Então essas válvulas elas vão passando, o sangue vai passando e à medida que o sangue vai empurrando o outro, né? Uma porção de sangue vai empurrando o outro por causa dos bombeamentos, ele impede que o sangue fique parado, estanque, né? Ele sempre vai fazendo com que o sangue ele sempre vá subindo ao longo das veias, das veias, né? Então, da mesma forma que as artérias, né, as veias, a gente também tem que ter essas três, vocês têm que saber essas três características. Né? Essa parte aí da túnica íntima, tecido construtivo, não precisa saber isso. Com essas três grupos de características que a gente tem que saber. As mesmas das artérias, né? Saber que as veias transportam o sangue do corpo de volta para o coração. Saber que as veias transportam sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico. Lembrando daquela exceçãozinha da veia pulmonar, que transporta sangue com oxigênio, certo? Então tem que saber isso, né? Então que as veias transportam sangue do corpo de volta para o coração, que as veias transportam sangue rico em gás carbônico e saber essas características morfológicas das veias, que elas são vasos mais finos, com paredes mais finas em relação às artérias, justamente porque a pressão das veias é muito menor do que se a gente compara com a pressão sanguínea nas artérias, e saber também que às vezes elas têm essas válvulazinhas aí, que é justamente para impedir que o sangue ele retorne, que ele sempre tem um sentido de progressão, né? Como essa pressão sanguínea nas veias é menor, as veias têm essas estruturas de válvulas internas para impedir que o sangue regresse, né? Ele sempre vai caminhando, se deslocando no sentido do coração, e essas válvulas impedem que eles regressem, certo? Então a gente tem as artérias e as veias são os maiores vasos sanguíneos do nosso corpo, certo? Mas o que acontece? Para estruturas muito pequenininhas do nosso corpo, como os alvéolos pulmonares, como algumas partes das células do nosso corpo, propriamente dito, né? Esses vasos eles são grandes demais para atingir partes muito pequenininhas do nosso corpo, muito específicas, muito detalhadas. Para isso a gente tem um terceiro tipo de vaso sanguíneo, que a gente chama dos capilares, ou do capilar. Esse termo capilar, ele varia mesmo de cabelo. Então, por que ele chama esse terceiro tipo de vaso sanguíneo de capilares? Porque são vasos que são muito fininhos, como fios de cabelo. Então, os capilares eles vão se enraizar em pontos do nosso corpo que as artérias e veias não conseguiriam chegar, né? Então, as artérias e veias
elas não conseguiriam chegar a esses pontos do nosso corpo porque são pontos muito fininhos, muito específicos. Então os capilares eles se caracterizam por serem vasos muito finos, muito delicados, que são ramificações das artérias e das veias para atingir pontos do nosso corpo que não poderiam ser atingidos por veias e artérias, que são vasos muito maiores, são vasos grandes, né? Então os capilares eles são ramificações de artérias e veias. Ah, professor, os capilares eles transportam gás com oxigênio ou gás ou sangue com oxigênio ou sangue com gás carbônico? Aí vai depender de que ramificação ele seja, né? Se ele é uma ramificação de uma artéria, ele vai estar levando oxigênio. Se ele é a ramificação de uma veia, ele vai estar transportando gás carbônico. Então os capilares eles vão servir para ramificar esses vasos maiores, né? Que aí pode chamar desses artérias, ela se ramifica em arteríolas, veias em veias menorzinhas. E esses capilares também eles servem como pontos de conexão, né? Entre essas artérias e veias, né? Então eles se ramificam e formam essas conexões entre artérias e veias, né? Esse sangue arterial passa nesses pontos específicos e ao mesmo tempo que ele já se interliga com as ramificações das veias. Aí, professor, e como é que a gente consegue, quais são os limites do capilar? Já que eles estão tudo juntinhos, já que não são vasos abertos, é uma circulação fechada, como é que a gente consegue separar que ali é um capilar, que é uma ramificação das artérias ou das veias? Aí os limites dele é justamente os pontos onde vai ter sangue com oxigênio e onde vai ter sangue com gás carbônico. Então, onde está circulando no capilar sangue com oxigênio, são as ramificações, são os capilares que estão se ramificando as artérias. Nos pontos onde a gente tem os capilares transportando ricos em gás carbônico, são as ramificações das veias, né? Então, esses pontos que a gente consegue diferenciar justamente nesse sangue. Obviamente, com a diferençazinha lá no pulmão, né? Que é o contrário. Que o capilar que tem oxigênio no pulmão são os das veias e os capilares que tem gás carbônico são das artérias, da artéria pulmonar, né? E da veia pulmonar. Então tem essa diferençazinha aqui. Então aqui a gente tem alguns pontos, aqui, as características comparando aqui, né? Então as veias levam ao coração, sangue vindo do corpo, né? Suas paredes são mais finas que se comparado com a das artérias, né? Aí pode ver esse esquema lá, a diferença aí da parede da artéria. Então as artérias levam sangue do coração até o corpo, né? Suas paredes são mais espessas e são dilatáveis. O que quer dizer dilatar? Ela consegue se dilatar, aumentar, né? O seu tamanho. Então o vaso ele consegue quando precisa de mais transporte de sangue, ele consegue se dilatar e transporta mais sangue. Às vezes elas não têm essa capacidade de se dilatar. A artéria tem, ou seja, de aumentar o seu orifício para permitir que mais sangue passe. E os capilares eles levam sangue aos tecidos, ou seja, quando às vezes as artérias elas não conseguem entrar nos tecidos, né, entre as células. Então os capilares levam sangue até o tecido, né, e retiram também e vão fornecer oxigênio à célula, né, retirar o gás carbônico na célula. E os capilares, como eu falei, eles ligam, eles só fazem as conexões entre são os pontos de conexão entre artérias e veias. Então, seria como vocês podem observar nesse esquemazinho aí. Então, vem lá a vermelha a artéria, né? Vem trazendo sangue do coração, né? E aí o que acontece? Você vê aí, ele vai se ramificar e formar os capilares, né? E aqui em azul a gente tem as veias, né? Então veja lá que o limite entre os capilares, geralmente eles representam isso, assim, bota as artérias em vermelho, representando o sangue com oxigênio, e em azul, que representando o sangue com gás carbônico. Então veja que os capilares eles são muito mais finos do que as artérias e as veias, né? Então é uma ramificação, né? E aí você vê lá que eles têm um limite dos capilares, é justamente essa parte aí, né? Então o capilar de origem da artéria, que vai estar transportando oxigênio nos capilares, levando oxigênio aos tecidos, e os capilares que são ramificações das veias, né? São os que a gente separa esse ponto quando ele está capturando o gás carbônico das células e lançando ele na veia, para que a veia as veias levem esse sangue com gás carbônico para o coração. Então veja que os capilares eles são esses pontos de conexão entre artérias e veias também, né? Eles vão conectar as artérias e as veias. Então aí estão os principais vasos sanguíneos do nosso corpo, certo? Artérias, capilares e
veia, certo? Então eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida que permanecer, vocês podem entrar em contato comigo para retirar essa dúvida. Nas próximas aulas, vamos conversar um pouquinho sobre... Vou ver ainda a ordenzinha, se eu falo primeiro do sangue ou do coração. Acho que eu vou falar primeiro do coração. Falar do coração, a estrutura do coração, os movimentos cardíacos, por aí vai, e depois a gente fala do sangue. Mas vou ver ainda, então vou pensar qual é a melhor ordem. Certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima videoaula. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau.